Bom dia, amigos. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus e dos bons amigos espirituais possa estar conosco, possa nos iluminar, nos fortalecer nessa jornada difícil que estamos vivendo, que estamos presenciando, nessa jornada, nesse mundo de provas e expiações, que cada um está lutando na sua jornada, na sua saga, que cada um de nós está tentando vencer os obstáculos, que muitos daqueles obstáculos que estão em nossas vidas foram colocados por nós mesmos. E que tenhamos a fé e nunca percamos a esperança para suportar e para vencer esses obstáculos. O tema que me foi dado é problemas e conflitos, né? Problemas e conflitos. É o que a gente vê, é o que a gente presencia, é o que nós estamos vivendo neste mundo que eu torno a falar, né? Que a gente sabe, um mundo de provas, um mundo de expiação. Na pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta número 740, Allan Kardec faz esta pergunta aos espíritos: os flagelos não seriam para o homem também provas morais que o submetem às mais duras necessidades? Olha lá. Os flagelos não seriam para o homem também provas morais que o submetem às mais duras necessidades? Os espíritos respondem: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, mostrar sua paciência e sua resignação, à vontade da providência, e até mesmo multiplicam neles os sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, senão é dominado pelo egoísmo. Profundo, profundo. Aqui, quando Kardec fala na pergunta dele, também são provas morais que os submetem às mais duras necessidades, a gente olha a agonia, o sofrimento, a angústia, né? São poucas as pessoas que se dizem felizes, aquela coisa toda, mas a gente sabe pela doutrina espírita, que nos ensinou pela codificação, que a felicidade em si ela é momentânea, que a felicidade ela não pertence a este mundo, né? Mas que felicidade, né? Depende do ponto de vista, porque a pessoa quando tem um carro novo, quando tem uma casa, aquela coisa toda, ela se sente feliz. Mas existe flagelos, existem situações terríveis, existe agonia, fome, peste, sabe? Guerras, conflitos políticos que influenciam, situações de doenças, né? E isso nos faz realmente, me faz nesse instante, a voltar a bater na mesma tecla, uma tecla que está aí, a amostra para nós, que é esse vírus, o Covid. Esse vírus Covid está aí, né? Muitos dizem que foi Deus que colocou, e isso é algo absurdo dizer que Deus coloca problemas sérios, problemas angustiantes para nos testar. Não. É que a própria lei do Criador, a própria lei da divindade, a própria lei que faz com que nós navegamos nela, com que nós exercitamos a nossa vida nela, nos proporciona justamente a ser corrigidos, né? Por situações que muitos nos parecem desagradáveis. Essa corrigenda nada mais é do que a minha queda, o meu deslize na lei natural, que é a lei do Criador. É como eu sempre comentei, é a mesma coisa de você pegar um trem, ele está sob o trilho e ele segue o caminho normal até o seu destino. Mas se de repente ele cair fora do trilho, para ele retornar
ao trilho de novo, é um sufoco, é uma agonia, sabe, é um tormento de toda necessidade, de todas as possibilidades possíveis. E é o ser humano, é isso. Então, se o vírus está aí, foi porque houve uma negligência do ser humano, né? E o problema, se ele está se alastrando, como nós vimos, pegando esse ponto, como nós estamos vendo em Manaus, no Amazonas, o que está acontecendo lá? Está todo mundo falando de falta de oxigênio, aquela coisa toda, que está faltando oxigênio realmente. Mas existe uma coisa, a estrutura da cidade em si, ela não tem essa capacidade de hospitais como tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba. Tá, ponto. Porém, nós vimos, né, que as pessoas também, a gente não pode também criticar isso, condenar aquilo, apontar o dedo para um, apontar o dedo para o governador, para isso, tiveram suas falhas. Tiveram suas falhas. Porém, o ser humano, porém a sociedade, porém o indivíduo teve a sua falha maior. Porque nós vimos antes das festas de fim de ano, todo mundo nos barzinhos, todo mundo lá festejando, todo mundo andando sem máscara, todo mundo lá não fazendo as higienes possíveis. E quando se perguntavam, muitos falavam, né? Falavam, o presidente falou que é uma gripezinha e por aí vai. Muitos falaram que não, que o vírus é psicológico. Olha só, eu ouvi dizer, né, que a pessoa falou que o vírus era psicológico, tal a insanidade cultural do indivíduo desse. Porém, passa. Mas aí a gente começa a comentar. Aí eu pergunto, gente, quantos natais e ano novo a gente vai ter pela frente? Quantos? Haveria a necessidade desta urticária danada, dessa agonia infeliz, sabe? De você ter que ir para a praia, de você ter que se juntar a um monte de gente porque vai festejar um Natal, vai festejar um Ano Novo, algo que isso vai ter por muito tempo na sua vida. Agora, você só não vai festejar, muitos não vão festejar nesta encarnação, por quê? Porque cometeram essa idiotice, sabe, coisa absurda. E a gente eu ouvi no Jornal da Cultura, esta semana, a infectologista dizendo, inclusive ela é de um hospital, que eu me esqueci o nome agora, de que ela está cuidando de familiares, de pessoas da família. O que quer dizer isso? Foram para as festas, foram para as praias, foram para um monte de coisa, como se o mundo fosse acabar no dia 2. Sabe? Cara, eu estou numa agonia, todo mundo tá. Eu estava conversando com a minha prima do Paraná, ela fala, Tony, eu estou aqui numa agonia, eu quero passear, sabe, eu estou aqui, mas eu sei que eu tenho que me preservar, eu tenho que seguir as normas como estão, eu tenho que seguir, porque é melhor que eu vá viajar mais tarde sem ter problema nenhum. Aí eu vou vivenciar, viver aquele momento feliz da minha vida sabe, com segurança. Não, mas não, eu ouvi pessoa falar, não, eu estou agoniado, eu tenho que libertar a minha mente. Cara, pelo amor de Deus, um infeliz desse pega uma doença, passa para os outros, sabe? Sabe? Então, isso que eu quis dizer. A lei do Criador é um trilho reto, um trilho certo. Se acontecer alguma coisa, é porque eu negligenciei, eu fugi desta regra, eu caí fora. Aí o que vai acontecer? Eu vou sofrer as consequências. Eu vou sofrer consequências. É na vida. É em tudo aquilo que eu vou fazer. É em tudo aquilo que eu vou, sabe, exercer nesta vida. Se eu fizer as coisas corretas, eu vou seguir adiante. Sabe? A providência, ela me colocou todas as possibilidades para que eu cresça, para que eu evolua, para que eu aprenda. Só que a gente vê as pessoas desaprendendo. A doutrina espírita nos ensina tantas coisas, como você viver, como você tratar, como você buscar a sua vida, uma melhor forma possível de você crescer, de você ter uma encarnação ótima. Ótima entre aspas, porque nós podemos usufruir de todos os conceitos de evolução, mas a gente vai também dar
topada, como diz o pessoal, né? Sabe, meter a cabeça em algum lugar. Por quê? Porque aquela pedra, aquela parede que está ali, foi eu que construí, eu que criei nas encarnações anteriores. Eu tenho que superá-las, eu tenho que passar, eu tenho que ir adiante. Então não adianta isso, né? E é justamente isso que a gente vê, sabe? As pessoas olham para o que está acontecendo no planeta e, sei, parece que está tudo bem. Mas aí, gente, aí a gente vê o sofrimento, vê a agonia, sabe? Eu vi uma reportagem falando ainda do Covid, porque não tem como não falar desse vírus. Eu vi uma reportagem na televisão, de uma senhora que ela fez aniversário no mesmo dia, se não me engano foi do Natal. Acho que é no mesmo dia do Natal ou do Ano Novo, eu não me recordo direito. E achou que tudo bem, que os familiares ali, que tava todo mundo se precavendo, cumprindo as suas normas de saúde, aquela toda, e se reuniram. Para resumir, uma sobrinha está com Covid, corre-se o risco de das outras pessoas estarem. Por quê? Porque existe aquele tal negócio. Não é porque é um familiar meu. Não é porque é uma irmã, uma prima. Não é porque é um primo meu, um tio, que eu acho que ele está. Ele pode estar falando para mim que ele está cumprindo as normas normais. E muitas vezes não está. Eu sei disso porque eu vi pessoas dizerem que estão fazendo tudo normal e eu já peguei esta pessoa sem que ela me visse sem máscara, no meio de um monte de gente, sabe? Pegando coisas com a mão normal, aquela coisa toda. Eu já presenciei de longe. Sabe quando você para o carro e fica observando, fala, olha aí como é que é o negócio? Então é isso. Às vezes as pessoas falam certas coisas, mas não fazem. E depois vem as consequências. O pior de tudo, que quando a consequência bate em você, bate na sua casa, aí vem as lamúrias. Aí vem as tristezas, aí vem, sabe, dizer que Deus não ajuda, que é um azarado, que vai aí, que vai por aí, sabe, nesses conceitos errôneos da situação. Mas não é. Somos nós, né? Nós é que criamos isso. Os problemas e conflitos, se a gente olhar, os que estão ao nosso derredor, são causados pelos nossos derredores. Mas os que estão no meu caminho foram causados por mim mesmo. Sabe? Foram causados. É só a gente parar, se assentar e parar para pensar. Como eu estou vivendo, como eu estou agindo, como eu estou exercendo a minha função nesta encarnação. Como que é a minha vida do dia a dia? Como que é meu relacionamento com as pessoas? Como que é meu relacionamento com a divindade maior, com os meus amigos? Basta eu fazer oração, pedir a Deus que me ajude se eu não me ajudo? Basta aí fazer isso? Que adianta nas minhas orações eu erguer as mãos para o céu e pedir que Deus ilumine, abençoe, fortaleça, me dê isso, me dê aquilo, se eu não me fortaleço, se eu não me dou, se eu não me compreendo, se eu não me corrijo, se eu não me exerço, se eu não procuro tirar muitas coisas de mim? A doutrina espírita está aí. Os livros espíritas estão presentes. Mas a gente lê, a gente discute, a gente busca, sabe? Então tem um monte de situação, N situações que envolvem nossa vida. Sei, e nós sabemos disso. Eu não posso generalizar. Eu não posso dizer que todo mundo comete esses erros. Não, porque cada um é um universo, cada um segue o seu caminho. Existem pessoas que estão aí fazendo de tudo possível para modificar-se. Não é fácil modificar, não é fácil você se transformar de uma hora para outra, né? Mas como Jesus Cristo disse, não se põe pano novo, né? Remendo novo em pano velho. Você tem que colocar remendo novo em pano novo. Por quê? Porque você tem que se modificar.
Você, para compreender as leis do Criador, compreender a relação de mundo, de vivência, sabe, a relação de sobrevivência, a relação de sociedade, a relação e compreensão da lei do Criador, você tem que se mudar, sabe? Você não pode também dizer, como as pessoas dizem, simplesmente da boca para fora, que elas fazem isso, fazem aquilo. Eu já vi muitos relatos de espíritos que ao nos sofrerem as consequências no umbral, nas situações do desencarne, reclamarem, né? E ao mesmo tempo perceberem que tudo aquilo que ela falou que estava fazendo, ela não fez, sabe? Será que é fácil você falar, olha, eu estou fazendo caridade, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo oração para ele, para aquele lá, eu estou retribuindo tal coisa, mas eu estou realmente fazendo isso porque eu acredito que esta caridade, que essa transformação, ou que esse dar de mãos é realmente o exato, o verdadeiro, o que tem que ser feito, ou estou fazendo porque eu quero conquistar uma cadeirazinha no suposto céu que não existe? Será que eu estou querendo que Deus olhe para mim e me veja como um símbolo, como uma pessoa que realmente está fazendo alguma coisa de boa, não para mim, mas para todo mundo e para mim também? Ou eu estou querendo me aparecer? Então existem diferenças. Então, tudo aquilo que a gente está fazendo na Terra, tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos exercendo, reflete em nós mesmos. Seja como benevolência, seja como evolução, ou seja como problemas e conflitos, né? Como já foi dito pelos Espíritos, este mundo não é um mundo de felicidade, é um mundo de provas. Então estamos provando. Provando o quê? Provando. O que é provar e expiar, né? Aí eu já vi, sabe, você pode colocar em dois conceitos, você pode colocar em dois pontos. Eu estou provando, sabe, eu estou realmente tentando vencer, fazendo uma prova na minha vida, se eu vou passar, se eu vou superar ela. De repente eu sou viciado em tal coisa, me vem um vício na frente, eu tenho que vencer. Eu estou dando um exemplo só do vício, mas existe o quê? O meu falar, o meu pensar, sabe? As minhas críticas, o meu convívio com as pessoas. Será que o meu convívio com as pessoas no passado foram boas? Será que realmente com a minha família ou etc., eu tive realmente um contato social amigável? E às vezes eu não tenho, eu estou aqui provando, expiando uma situação em que eu tenho que provar e passar por essa situação, por essa expiação, provando realmente que eu conquistei, que eu mudei, que eu me transformei. Então eu estou expiando situações que estão mescladas com os problemas das encarnações anteriores para que eu possa provar, para que eu possa passar por essas provas, para que eu possa superar essas provas. E nós estamos expiando situações todos os dias. São mescladas. Porque elas não são jogadas ao léu. Eu caminho em cima de um caminho cheio de pedras, e essas pedras, esse caminho, é a minha expiação. Só que as pedras que estão ali são as provas que eu tenho que superar nessa expiação. E essas provas que eu tenho que superar, eu tenho que ter forças, eu tenho que ter convicção, eu tenho que acreditar em mim, ter fé naquilo que o Cristo nos ensinou, sabe, ter fé, saber que existe uma luz ali que possa me fortalecer. Deus, ele não abandona ninguém, ele não abandona ninguém, mas aquilo que eu estou passando é necessário e eu tenho que superar. Se eu estou tomando um remédio amargo, esse remédio é muito amargo, por que ele é amargo? Porque ele vai me modificar, ele vai me transformar, ele vai mudar a minha situação, ele vai me curar. Então por isso que muitas vezes as nossas provas,
As nossas expiações do dia a dia são remédios amargos, mas são remédios que eu tenho que superar, que eu tenho que buscar conforto no bom Criador, conforto na minha própria resistência e alma e superar isso. Sabe, buscar as mãos dos bons amigos espirituais para nos fazer o quê? Mostrar para nós que é para erguer-se, não é para desistir. O problema é que nós desistimos com tanta facilidade. Não é para desistir. Os espíritos não vão mostrar para mim, não é? Eu posso pedir de tudo quanto é jeito, de joelhos, eu posso, sabe, chorar e pedir para que eles me mostrem um caminho. Mas, infelizmente, eles não mostram. Eles mostram para nós o quê? Que nós temos que discernir em nós, acreditar em nós, modificar em nós, sabe? Botar confiança e treinar a razão e a compreensão. Porque quando você treina a razão e a compreensão, você percebe qual caminho seguir. Eles apontam justamente isso. Porque se eles mostrassem para nós, ó, segue por ali, que vantagem eu teria? Eu seria justamente um conduto. Eu seria novamente o quê? Uma marionete. E nós não somos marionete. Nós somos espíritos livres. Nós temos um livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é que nos dá justamente, sabe, a bússola para que eu encontre o norte. Porque com o livre-arbítrio eu paro para pensar. Muitas das vezes, para que eu encontre esse norte na minha vida, eu vou derrapar no leste, no oeste, eu vou escorregar no meu egoísmo, eu vou escorregar na minha aflição, eu vou escorregar na minha vaidade, eu vou escorregar na minha revolta, eu vou escorregar na minha descrença. Mas aí quando eu tiver, sabe, calejado, que nem Paulo, e de repente perceber, né, que existe uma luz ali, que nós somos simples, nós somos criaturas do Criador, mas que basta cada um de nós tirar essa escama da cegueira, do orgulho, sabe? É do orgulho. O orgulho que é essa chaga maldita que faz com que nós não enxergamos o caminho da direita ou o caminho da esquerda, que nós não enxergamos, sabe, a ponta, sabe, da agulha que mostra o norte na nossa vida. É esse orgulho que às vezes não nos permite ouvir as palavras do Evangelho. É esse orgulho que às vezes não nos permite ter a certeza de que o nosso Pai Celestial está sempre conosco. Mas não é ter essa certeza simplesmente de apoio, de se agarrar. É ter a certeza dentro do coração de que realmente Ele nos fortalece. Mas que precisa, em primeiro lugar, fortalecer a nós, nos erguermos, sabe, vencer esses obstáculos. Problemas e conflitos, né? Todos nós temos. Estamos passando por ele, como eu comentei. Mas vai depender de cada um. Cada um de nós, de modificar, de superar, de entender que nós estamos num trilho. Esse trilho é a lei do Criador. Se nós sairmos desse trilho, nós teremos que voltar. A volta, ela não é tão fácil. Ela é atribulosa, porque eu tenho que me reerguer de novo, sabe, me reestruturar novamente. Eu tenho que remendar o meu destino de novo. E isso, às vezes, faz com que as pessoas desistam e se revoltem. Só que ela tem que entender que Deus não tem culpa nenhuma. É o meu processo de reencarne. E ele está nas minhas próprias mãos. Então, está nas nossas mãos a corrigenda, está nas nossas mãos superar, está nas nossas mãos vencer esses obstáculos. E nunca vamos esquecer de que Jesus Cristo,
esse nosso irmão incrível, fantástico, está sempre conosco. E ele disse, né? Ninguém vem ao Pai, ou ninguém vai ao Pai, senão por mim. Esse senão por mim é todos os seus exemplos, todas as suas palavras, todos os seus ensinamentos. É a gente nunca esquecer, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine a todos e que todos nós possamos ter um ótimo dia. Fiquem com Deus.